Fala aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Mano Loves e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pistas. Pra quem não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar no card aí em cima, e aí vocês voltam lá e assistem o nosso primeiro vídeo que foi sobre a Fórmula 1, explicando alguns detalhes, algumas características da categoria, e hoje a gente vai estar falando então da Fórmula Indy, ou IndyCar, tá? É uma categoria americana, com regras bem diferentes, um formato de corrida bem diferente, mas olhando os carros eles parecem basicamente a mesma coisa, tá? Então não esquece, já deixa o like aí, se inscreve no canal e vocês já sabem o procedimento. Coloca o macacão, veste as luvas, abaixa a viseira e vamos pro vídeo. A IndyCar, ela tem as suas raízes muito antigas, sendo que a primeira corrida foi realizada na clássica pista de Indianápolis em 1911. E é claro que essa pista aí, ela é muito conhecida por conta das suas 500 milhas de Indianápolis, sendo que ela faz parte da tríplice coroa do automobilismo, que consiste em o vencedor realizar a prova, ganhar a prova em 3 circuitos em categorias completamente distintas, sendo Indianápolis, Mônaco, que é da Fórmula 1, e Le Mans, que é da WEC, hoje do Campeonato Mundial de Endurance, que são as 24 horas de Le Mans, que a gente vai ter um vídeo só para falar dessa categoria, que é muita coisa, vão ser várias partes, porque tem muita categoria para a gente falar dentro de uma corrida só. E outro fato curioso é que alguns pilotos que já correram na Fórmula 1 já correram também na Indy, como por exemplo Alex Zanardi e o Juan Pablo Montoya. O Montoya, acredito que é um nome um pouco mais conhecido, e hoje na categoria atual da Indy, em 2025, correm 2 pilotos, o Jacques Villeneuve e o Romain Grosjean, que é aquele que sofreu aquele acidente na Fórmula 1, que a gente também vai ter um vídeo para falar só sobre segurança na Fórmula 1, que tem muito detalhezinho e muita alteração de protocolos de segurança. Hoje todos os carros da Indy eles são monopostos, tá? Então o que significa isso? É somente o piloto no eixo central do carro, tá? Eles são do chassi da Lara, que é a fabricante, e eles são padronizados. Não existem outros fabricantes de chassi nem nada do tipo. Eles são realmente iguais para todas as equipes. Hoje o motor dos carros eles são 2.2 V6 Twin Turbo. O que significa isso? Os carros têm 2 turbos, tá? Eles são fornecidos por 2 fabricantes, a Honda e Chevrolet. Hoje eles têm em torno de 700 cavalos de potência. E os carros da Indy eles também possuem o sistema de Push to Pass. O que significa isso? Quando o piloto aciona um botão, semelhante ao sistema de Overtake que eu mostrei lá no vídeo da Fórmula 1, ele despeja uma certa potência a mais no motor. O grande diferencial, acho que o mais gritante assim para a Fórmula 1, é o Aeroscreen. O que significa isso? Na Fórmula 1, hoje os carros têm o halo, que é aquela proteção acima da cabeça do piloto. Já na Fórmula Indy, eles têm um vidro, é literalmente um vidro, como se fosse um para-brisa de um carro convencional de rua, porém, para dar mais aerodinâmica e mais segurança para os pilotos. E assim, o detalhe mais marcante da Fórmula Indy acredito que são os circuitos ovais, né? Que os carros atingem aí a muito mais de 380 por hora, podendo chegar a seus 400 aí tranquilamente quando está no vácuo do piloto à frente. A Fórmula Indy também possui circuitos mistos, tá? E circuitos urbanos, que eles fecham as ruas e criam um circuito urbano ali para os carros correrem. Mas é claro que o mais famoso ali de toda a Fórmula Indy são os circuitos ovais. Falando então um pouquinho sobre a pontuação da Fórmula Indy, ela é um pouco diferente da Fórmula 1, onde na Indy o vencedor ele ganha 50 pontos e ainda com bônus de voltas lideradas e pole position. A Fórmula 1 é somente ali o piloto que vence e os demais até o 10º colocado. Já na Indy não, se o piloto lidera a corrida, mas termina lá atrás, ele ainda assim vai pontuar. Alguma coisinha, mas ele vai pontuar. Então é um sistema um pouco diferente, um pouquinho mais até complexo que o da Fórmula 1.
O sistema de classificação ele é um pouquinho complexo também de se entender. Ela muda dependendo do tipo de pista. Nos mistos, ela é dividida em grupos, então não são todos os carros que saem em conjunto, eles dividem em alguns grupos e são classificações contra o tempo, assim como na Fórmula 1. Já em ovais, eles são, por incrível que pareça, eles medem a velocidade média dos carros nos ovais e não por tempo. Então, se um carro fez uma velocidade média mais alta, ele consequentemente vai largar na pole position. Quem fez a velocidade média mais baixa, larga lá atrás do grid. E para ter sucesso em uma corrida de Fórmula Indy, a estratégia da equipe tem que ser muito boa, tanto na estratégia de pit stop, consumo de combustível e até o uso do push to pass para ser utilizado da melhor forma possível. Lembrando que na Indy o reabastecimento ainda é permitido, diferentemente da Fórmula 1. E é claro que nas 500 milhas, qualquer erro pode custar caríssimo, né? Porque você estando a 400 km por hora, tudo passa numa fração de segundos. Um erro pode ser o fim da sua corrida ali. And Malukas gets up on the inside as Palou gets squeezed and Palou drops back. How did we get through that? That was some heads-up driving from Palou on back. We got a spinner. Kyle Larson. No. Larson hits Simpson. I think Stingray Raw may have been caught up in that as well. It is game over for Larson. Vamos um pouquinho das curiosidades. Acho que a mais gritante assim da Fórmula 1 é que o orçamento da Fórmula Indy ele é muito mais baixo que o da Fórmula 1. Ou seja, isso aí deixa o grid muito mais equilibrado e mais imprevisível. Ou seja, nem sempre a equipe que gasta um pouco a mais que a outra, ela vai realmente ganhar. Porque eles estão ali muito equiparados. Então, às vezes, uma estratégia melhor pode levar uma corrida para casa. As equipes elas são bem mais enxutas. Então, os pilotos têm muito mais liberdade para arriscar. Ou seja, caso bater alguma coisa, é muito mais fácil para trocar as peças do carro, diferentemente da Fórmula 1, que é tudo extremamente rígido. Ou seja, os pilotos literalmente metem o louco lá na corrida. O mais diferente assim também da Indy é que os carros nos ovais, nas corridas ovais, que normalmente eles só fazem curva para um lado, eles têm o seu eixo assimétrico. Cara, isso aí é bizarro. O volante do piloto, quando tá reto, parece aqueles carros velho que tá dirigindo assim para ir reto. Pois é, na Fórmula Indy acontece a mesma coisa. E isso não é porque o carro tá quebrado. Isso é de forma proposital para que na hora que o piloto faça a curva, o volante fique reto. Então ele faça muito menos força e tenha uma noção melhor do que ficar dobrando o braço a cada curva a 400 km por hora. Agora, trazendo um pouquinho para o mundo dos games, a Fórmula Indy ela aparece em alguns jogos como iRacing. Vai ser, acho que, difícil eu falar alguma categoria que não vá aparecer no iRacing, porque hoje ele é o pináculo, né, do automobilismo virtual. Mas também aparece no R-Factor 2 e Automobilista 2 ela veio recentemente, acho que no meio do ano passado, tá? Bom, nos videogames é complicado se jogar em ovais, porque o pessoal é muito maluco, porque de verdade corre o risco de bater o carro ali, né, dar um acidente. Agora, em virtual, aconteceu, volta pro box e acabou a corrida para você. Já no iRacing, o evento de Indy 500 milhas é muito disputado. Tanto que participam pilotos profissionais de automobilismo virtual. Então, assim, é extremamente competitivo, tendo até engenheiros de equipe virtuais. Então, realmente, lá eles têm uma equipe para o simulador. Já assim, no automobilista, como ele é um jogo, ele é um simulador, a gente pode considerar ele como um simulador, mas ele não tem essas competições, é um jogo que não tem tanta popularidade quanto o iRacing, mas lá, se você tiver como jogar um dia, ali ele te passa uma sensação absurda de como é um carro de Fórmula Indy,
passando a mais de 400 por hora colado nos muros. Bom, e aí? Curtiram sobre a IndyCar? Essa categoria que parece Fórmula 1, mas não é? Já comenta aí, você prefere circuitos ovais ou circuitos mistos? Bom, na minha opinião, para a Fórmula Indy, eu prefiro muito mais circuitos ovais. Eu acho que passa muito mais a transmissão daqueles carros, tá? Semana que vem, a gente vai sair um pouquinho das pistas de concreto e a gente vai para as pistas de terra. A gente vai falar um pouquinho de rally, tá? A gente vai falar um pouco do WRC, o World Rally Championship, tá? Então, já deixa o like, se inscreve aí, ativa as notificações, compartilha pros amigos, que na semana que vem o negócio vai ficar doido. Fechou? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Acelera, forte,